TV Assembleia. Informação com credibilidade. Abastecimento de água é tema de audiência pública no Legislativo goiano. E veja também a aplicação das provas e as mudanças no Enem 2017. Esses são os destaques do Repórter Assembleia, que está começando agora. Olá! Vários vetos da Governadoria do Estado foram analisados e votados durante a sessão ordinária. Ainda em plenário, os deputados analisaram um processo que trata de cortes de recursos para a Assembleia na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo diante a constante queda de energia, a sessão ordinária seguiu seu ritmo na normalidade. Teve a apresentação de matéria por parte dos parlamentares, verificação de quórum, mas a discussão mesmo em torno de assuntos polêmicos ficou por conta do pequeno expediente. E foi daqui que deputados da oposição usaram a palavra para criticar a falta de água na capital e que tem atingido todo o estado. Se depender da oposição, a crise hídrica será objeto de investigação de uma CPI na casa. Se isso não for objeto de CPI, nada mais é. Porque nós estamos com uma crise que afeta todos os goianos, que afeta praticamente todos os nossos rios, nossos mananciais, as nascentes que estão sendo mortas sem a ação do Estado para impedir isso. O poder público tem que responder algumas dúvidas que nós temos, eu e todo o povo goiano. Por exemplo, se as ações realmente estão sendo feitas, se embora as ações, as violações continuam, se os violadores têm sido punidos, se falta estrutura, o que está acontecendo para que todos os nossos mananciais estejam secando como nós estamos assistindo. Inclusive as violações que estão fazendo contra o turismo, contra o Rio Araguaia. Autor do requerimento da CPI, deputado Major Araújo do PRP, defende a instalação da comissão aqui na casa. Mas, quanto à sua aprovação, o parlamentar reconhece que o líder do governo vai exercer um importante papel. Nós coletamos assinaturas, a oposição presente aqui na casa assinou, nós temos aqui, me parece, 6 deputados de oposição que todos assinaram, e os deputados de situação ficaram de consultar o líder do governo para saber. Então eu fui nele para saber também se ele concorda ou não, se o governo concorda ou não com a apuração. A apuração pode ser benéfica para o governo, de repente pode-se chegar à conclusão que o governo faz todos os esforços e que o problema é da chuva realmente. Isso é um fator positivo, pode ser um fator positivo para o governo, porque acabaria até servindo de marketing para o governo. Pode ser até que na apuração se verifique que o governo aplicou devidamente os recursos, que fez os investimentos devidos, embora tenha feito, o problema não se resolveu e que é preciso fazer mais. E até a compreensão da sociedade, que compreende mal quando o governo pede dinheiro emprestado, por exemplo, para fazer um investimento desse. Então a CPI, para quem não deve, ela é ótima. Eu acho que pode ser talvez até benéfica até para o próprio governo. Já o líder do governo foi categórico sobre esse assunto. Eu sou extremamente contra, porque eles estão querendo fazer uma CPI e pano de fundo é a Saneago. Se fosse para discutir sobre os mananciais, sobre as nascentes, sobre projetos, às vezes autorizativos, onde tem pivôs explorando a água, os mananciais nossos, se fosse nessa linha, para que pudéssemos discutir realmente o problema hídrico, não só de Goiânia, do estado e do país, eu seria favorável. Mas uma CPI que o pano de fundo é a Saneago é inadmissível. A orientação do líder do governo é para não assinarem essa CPI, até porque ela seria uma CPI política. E ainda falando em CPI, o deputado Luiz César Bueno, do PT, também propôs a instalação de uma comissão para investigar o preço do combustível aqui no estado. O petista repercutiu matéria veiculada na imprensa, que coloca que a gasolina em Goiás é a segunda mais cara do país. O problema em Goiás é a questão da cartelização, principalmente em Goiânia. Em todos os grandes centros, os preços oscilam, porque um posto disputa com o outro. Aqui não. Aqui os preços se alinham
e os postos se organizam e o interesse dos empresários sobrepõe aos interesses da população. Nós não temos disputas de preço. Então, junto ao cartel com a alta alíquota do ICMS, a população sofre e sofre muito. Em seguida, a ordem do dia começou com a votação de veto da governadoria. A matéria trata de veto parcial sobre a utilização de benefício fiscal sem o cumprimento de obrigações previstas na legislação tributária. Os parlamentares rejeitaram o veto e a matéria segue agora para a sanção. E neste Novembro Azul de conscientização sobre a saúde do homem, a Assembleia vai promover um bate-papo sobre esse assunto no próximo dia 9, às 9 horas da manhã, aqui no Palácio Alfredo Nasser. Um dos participantes falou com a nossa equipe sobre a promoção dessa atividade. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos, um homem brasileiro morre devido ao câncer de próstata, doença que representa cerca de 28% dos casos de câncer no homem. Diante desses dados, a Assembleia Legislativa promove a campanha Novembro Azul, com o propósito de conscientizar os goianos sobre a importância da prevenção. E para divulgar essa campanha foi convidado o apresentador e radialista José Luiz da Rádio Interativa, que participará de mesa redonda no próximo dia 23 de novembro. José Luiz, ainda existe um tabu muito grande em relação aos exames de prevenção do câncer de próstata. O que fazer com essa população masculina para que eles possam se antenar em relação a essa preocupação? Infelizmente o homem, ele ainda se acha indestrutível, e aí não é só com relação ao câncer de próstata, é com relação a qualquer doença. Todos nós conhecemos vários casos de homens que só vão ao médico ou só vão ao hospital levados pelas suas mães, pelas suas companheiras, pelas suas mulheres, ou seja, e geralmente o homem só procura quando ele está quase morrendo. E ainda assim ele é levado por uma mulher, né? A mulher não tem esse preconceito, não tem nenhuma dificuldade, a mulher se cuida, a mulher desde muito cedo, né, ela enfrenta os exames invasivos, e o homem tem preconceito, e mais ainda com relação aos exames relacionados ao câncer de próstata. E nem os mais simples, né, que deveriam ser feitos ocasionalmente, talvez uma vez por ano, especialmente depois dos 40, 45, 50 anos, que são o PSA, que é um simples exame de sangue, custa baratinho, é feito em vários laboratórios, custa 20 e poucos reais, não precisa ter plano de saúde, não precisa ter nada. O PSA ele já detecta 80% dos casos de câncer de próstata. Em 80%, cerca de 80% dos casos, com alteração do PSA, já é um indicativo de que pode ter algum problema. E pode até não ser câncer de próstata, pode ser outro problema. Tem o ultrassom da próstata, né, que é um exame não invasivo, que poderia ser feito e quase ninguém faz. Ou seja, existem várias maneiras da pessoa se prevenir, e o homem geralmente não faz nenhum desses. E ainda tem aquela ignorância de achar que, não, se eu tiver um negócio desse, eu prefiro morrer. Eu já ouvi isso de vários homens que não fazem exame, que não se cuidam, não fazem nem o PSA e que falam essa bobagem. Não, se eu tiver um negócio desse, eu prefiro morrer. E a gente fala o seguinte, né? Às vezes a pessoa morre mesmo, e morre com muito sofrimento por ignorância, porque não fez exame, porque não se cuidou, porque o câncer é uma doença que, se descoberta no começo, ela tem um altíssimo índice de cura. Essa situação pode ser considerada um machismo por parte do homem? Eu acho que tem vários fatores aí, né? Um deles é o machismo. O homem ele é criado para não chorar, para não demonstrar sofrimento, para não demonstrar fraqueza. Então, tudo isso joga uma carga muito pesada sobre o homem, e ele acaba não se cuidando por isso. Ele acha que é uma remedinha aqui, sara, é uma gripezinha, a automedicação ela é muito mais séria entre os homens. Então eu acho que toda essa carga jogada em cima do homem, é o homem da casa, é o defensor, é o viril, é o valentão que não tem medo de nada, faz com que o homem erroneamente finja não ter medo de doenças, né? E muitas vezes o homem é vítima dessa formação que ele teve, que é uma formação social, cultural, que quase todos nós recebemos.
Na sua função de comunicador, o que pode ser feito para conscientizar esses goianos a ter essa atenção em relação à prevenção ao câncer de próstata? São campanhas como essa, né? O Novembro Azul, que é uma campanha de largo alcance, né? Vários órgãos, vários veículos entram, se engajam nessa campanha, e essas campanhas são muito importantes, porque na verdade é um simbolismo, né? A preocupação com o câncer de próstata, ela tem que acontecer durante todo o ano, durante toda a vida. Esses dados são muito preocupantes. Você falou no começo que, em média, a cada 38 minutos morre um homem no Brasil vítima do câncer de próstata. Se esses homens tivessem esse cuidado, claro que esse número de mortes poderia ser muito menor. 28%, ou seja, quase um terço dos casos de câncer que matam homens do Brasil são relacionados ao câncer de próstata. Então, um terço das mortes por câncer entre os homens faz com que a gente tenha que ligar o sinal de alerta com relação a essa doença. Em sua opinião, a participação do parlamento é importante para essa situação? Promover a campanha Novembro Azul para que os cidadãos tenham essa atenção? Sim, claro. Nós estamos falando do parlamento principal que nós temos em Goiás, né, que é a Assembleia Legislativa, que é o parlamento que legisla aqui para a nossa sociedade, que faz as leis estaduais. Então, é claro que um parlamento com tamanha importância, o mais importante parlamento do Estado, né, se engajando nessa campanha, faz com que essa mensagem chegue a mais cidadãos goianos e principalmente que chegue aos servidores, aos funcionários da Assembleia. José Luiz, muito obrigado pela atenção. Aguardamos você no próximo dia 23 para participar da mesa redonda. É isso aí. Muito obrigado, né, pela oportunidade. Estaremos juntos dia 23 às 9 horas da manhã no Salão Solon Amaral na Assembleia Legislativa de Goiás. Alegre. Campanha Novembro Azul. Se cuidar é questão de vida. Em apoio à campanha Mãos que Apoiam, que busca auxílio para a construção da clínica de hemodiálise do Hospital São Pedro Alcântara, o deputado Carlos Cabral, do PDT, vai promover uma exposição aqui na Assembleia. Mãos que Apoiam. Esse é o nome da campanha que tem como objetivo a construção da clínica de hemodiálise do Hospital São Pedro de Alcântara, na cidade de Goiás. A unidade foi fundada em 1825 no governo de Dom Pedro I. Ainda hoje, o hospital é o único da cidade e, além da população local, atende pacientes de 17 municípios da região. O objetivo nosso, primeiro, é a construção da clínica de hemodiálise na cidade de Goiás, para facilitar aqueles moradores da região Rio Vermelho, que são 17 municípios, que frequentemente têm que procurar Goiânia, Goianese, outro lugar muito distante, e é um sacrifício muito grande. A segundo ponto que a gente acha muito importante é que a forma pela qual nós escolhemos a construção. A gente chama de construção participativa. Por isso foi criada, inclusive, uma plataforma, Mãos que Apoiam, no sentido de haver a participação de qualquer parte do mundo, de pessoas que podem colaborar nessa plataforma. Na Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Carlos Cabral, do PDT, foi realizada uma exposição com a proposta de sensibilizar a população e conseguir apoio para a construção da clínica. 130 quilômetros. Essa é a distância que o paciente da cidade de Goiás tem que percorrer para a realização da hemodiálise. O procedimento é realizado quando o sistema renal está comprometido, com o objetivo de filtrar toxinas presentes no sangue. Na ocasião, o parlamentar ainda destacou que, além da exposição, irá trabalhar para a destinação de verba por meio de emendas na casa.
nós estamos juntos com Mãos que Apoiam, defendendo essa causa da construção da clínica de hemodiálise. O Frei Marcos, que capitaneia esse processo junto com toda a equipe lá, foram muito felizes quando escolheram essa causa para comprar, em razão da quantidade de pessoas que precisam, da quantidade de municípios. Eu falei 130 só da cidade de Goiás, mas eles são 17 municípios no entorno que vão poder ser beneficiados com essa ação. Então ela é justa, ela é necessária e nada mais importante do que a Assembleia também oferecer esse espaço, essa oportunidade de que eles venham aqui tentar captar doações, apoio e recursos também da comunidade ou de pessoas que queiram se interessar pela causa, como os próprios deputados que poderão também destinar emendas ou parte do seu orçamento, que vamos mexer agora no orçamento do Estado, destinar para a clínica lá em Goiás para poder ajudar essa importante instituição. O presidente da Saneago, Jales Fontoura de Siqueira, participou de audiência pública proposta pelo deputado Hélio de Souza, do PSDB. A audiência foi realizada no auditório Costa Lima e debateu a crise no abastecimento de água. Água. Como é possível viver sem ela? Parte da população de Goiânia e região metropolitana, além de outros municípios do estado, estão sofrendo com a escassez deste recurso natural. Todos os viventes necessitam de água. Eu sempre uso a água porque é muito importante para a nossa vida. Eu lavo roupa, de tudo numa casa. A gente necessita da água. Agora nessa estiagem, nessa seca, nesse calor, tá difícil ficar sem água? Muito. Ninguém vive sem água. Por quê? Porque nós dependemos dela para tudo na nossa casa. É impossível. Sem água é impossível. Sem luz, sem outra coisa você passa, mas sem água não tem como, né? Chega em casa, tem as crianças, cachorro, as plantas para aguar, não tem como viver sem água. Água, este bem precioso aqui, está presente nas nossas vidas todos os dias de diversas formas. Com ela podemos lavar roupas, cozinhar, matar a sede e muito mais. Jéssica mora em Niquelândia, um dos municípios de Goiás, cortado pelo lago Serra da Mesa. Ela conta com pesar o desaparecimento do lago por conta da severa estiagem. É muito triste ver a situação que o lago se encontra, porque 6% da capacidade de água é muito pouco. O lago tem o objetivo de abastecimento de água de vários municípios e tem cumprido com o objetivo. Mas a falta de chuva e o gasto exagerado de água da população tem feito chegar no estado que está. Para quem vive da pesca, para quem vive de alguma renda que venha do lago, está numa situação muito difícil, porque o lago não cobre mais. E para discutir a crise no abastecimento de água em Goiânia e em Goiás, foi realizada uma audiência pública. Durante o evento, o presidente da Saneago explicou que a empresa não está cometendo nenhum erro operacional, mas que existem problemas pontuais em algumas regiões que serão solucionados. A Saneago, ela está atendendo hoje 98% de pessoas, dos usuários, né, mais de 5 milhões e meio de usuários, que estão recebendo água normalmente. E 2%, aí é o nosso desafio, que estão com falhas de abastecimento. Eu acho que aí nós temos pelo menos dois aspectos. É bom a Saneago, na maior crise hídrica que o Estado já viveu, nos últimos 80 anos, conseguir servir 98% das pessoas. E o nosso desafio, né, nossa dificuldade agora é conseguir superar e chegar no 100%. O meia ponte. O meia ponte, a vazão que a Saneago tem, 2.300 litros por segundo, que a nossa outorga, caiu para 800. Quer dizer, esse é o desafio. A gente tem que aprender com os erros, com os problemas e melhorar, integrar melhor o sistema João Leite com meia ponte. Quando questionado sobre a ação do Ministério Público para que seja feito o racionamento de água em locais afetados, o presidente afirmou que não existe esta necessidade. O racionamento é uma forma de você resolver o problema. Tem outras. A Saneago está trabalhando outras melhores, que é exatamente avisar a pessoa que um dia vai ter algum momento de falta de água, ou outra pessoa em outro bairro que outro dia vai ter. É muito mais prudente, é muito mais adequado, mais eficiente, porque como que vai ser? Primeiro racionar
Hoje, nesse momento, nós não temos problema de água. Tem água para todos. Nesse momento, né, hoje, a água é suficiente para todo o estado. Então, aí nós íamos cortar a água de um bairro, num momento desse, é impossível. Então, a Saneago trabalha o dia inteiro, até porque daqui a pouco vai ter água, mas vai continuar tendo outros problemas. Então, a Saneago conhece, ela estuda, tem grupo de técnicos que sabem, que fazem diagnóstico, sabem como cuidar dessa questão. A audiência pública foi proposta pelo deputado Hélio de Souza, que destacou durante o evento a responsabilidade do Estado e também da sociedade para minimizar a falta d'água em Goiás. É oportuno para que os responsáveis pelo abastecimento tenham conhecimento daquilo que a população questiona e nos dê as informações necessárias. O presidente da Saneago, Jardim Fontoura, foi feliz, diz que neste momento o papel principal que pode ser dito e ser feito é que através da comunicação levar a cada lar de cada goiano a expectativa da Saneago. E que fique a lição, não só para a Saneago, mas para todos nós, que vamos ter problemas no futuro. E é preciso que seja feito hoje medidas para impedir que isso aconteça. Quer seja mudar a cultura do gasto da água, mudar a maneira que nós fazemos o manejo e, mais do que isso, a própria Saneago manter estratégias que impeçam que o desabastecimento possa atingir os lares dos goianos. Nós temos que chamar a sociedade para essa discussão. É um problema, é uma responsabilidade não somente da Saneago, não somente do governo do Estado de Goiás, dos prefeitos, a responsabilidade de todos nós. Haja vista que existem muitas pessoas que, mesmo a situação hídrica, problema hídrico que estamos passando, existem pessoas que não deixaram de tomar os seus banhos de 10, 20, 30 minutos. Então, é uma situação séria. Estamos vivendo aí a maior seca dos últimos 80 anos. A discussão não pode parar agora, de forma alguma. Sabemos que existe a questão dos pivôs também na área da agricultura. Tem que ser debatido, tem que chamar a sociedade para essa discussão e é a nossa obrigação. Parabenizo a pessoa do deputado estadual Hélio de Souza por ter essa iniciativa e estamos aqui, né, para contribuir e somar juntos. O Ministério do Trabalho publicou no último dia 27 a chamada Lista Suja, com 131 empregadores que submeteram pessoas a condições análogas ao trabalho escravo. O Ministério e a União foram obrigados, por decisão da Justiça do Trabalho do Distrito Federal, a publicar a lista que está disponível no site da pasta. Essa ação ocorreu após toda a discussão em torno da portaria publicada pelo governo federal no último dia 16 de outubro, que modificou os parâmetros para a fiscalização e inclusão de empresas na lista suja. Confira outros destaques desse assunto com o repórter Marcelo Mendes. Uma das polêmicas no Congresso Nacional se refere às alterações na caracterização do trabalho escravo, determinada pelo governo federal após a efetivação da portaria, que mudou os parâmetros a serem observados pelos órgãos de fiscalização. A mudança não altera a legislação, mas retira conceitos utilizados pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Código Penal. A definição de trabalho escravo conforme a lei atual: violências físicas e psicológicas, submissão a trabalhos forçados, jornadas exaustivas que acarretem danos à saúde, condições degradantes de trabalho, servidão por dívida, isolamento geográfico, dispensa registro de boletim de ocorrência para validar as investigações. A inclusão na lista suja é de responsabilidade dos auditores fiscais do trabalho. Definição de trabalho escravo conforme a portaria: trabalho sob ameaça de punição, restrição de transporte para reter trabalhador no local, uso de segurança armada para reter trabalhador em razão de dívida, retenção da documentação pessoal do trabalhador, obrigatório registro do boletim de ocorrência para início das investigações. A inclusão na lista suja só poderá ser feita com autorização do ministro do Trabalho. Devido a essa polêmica, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu os efeitos da portaria do Ministério do Trabalho, decisão a qual afirma que a portaria viola os princípios fundamentais da Constituição. Em virtude disso, os auditores fiscais do trabalho que atuam em Goiás fazem movimento com o propósito de sensibilizar o governo federal. Bom, nós já tivemos
um ato público dentro da Câmara Federal que originou desse trabalho do pessoal da rede que entrou no Supremo Tribunal Federal contra a portaria 1129. E agora nós vamos realizar em cada base, em cada capital do estado, nós vamos ter um ato público de protesto sobre essa portaria do ministro do Trabalho. Essa portaria não tem o menor sentido, ela viola as normas e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e ela também ela traz uma definição incorreta do que seria trabalho escravo, modificando todo o trabalho que a gente vem realizando. De acordo com dados apresentados pelo Ministério do Trabalho, nos últimos 13 anos, somente em Goiás, foram encontradas 43.428 pessoas em condições de trabalho análogas à de escravo. Em 2017, 41 trabalhadores já foram resgatados nessas condições, índices que foram constatados tanto no campo quanto na cidade. Para o auditor fiscal do trabalho, Rogério Silva, a portaria dificultará o trabalho de fiscalização e ainda burocratiza a divulgação da lista suja, que contém informações dos empregadores que foram autuados. A nossa preocupação é que essa portaria ela diminui o conceito de trabalho escravo, ela retroage no que é entendido hoje como trabalho escravo contemporâneo, fazendo com que a gente retroaja muito no tempo, passando a exigir a restrição de liberdade para ser configurado trabalho escravo hoje. Um dos representantes do estado de Goiás na Câmara Federal, o deputado João Campos, do PSDB, afirma que a posição do presidente da República, Michel Temer, foi infeliz. Eu não fui feliz, né? Porque uma portaria não altera, por exemplo, o Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro traz como crime o trabalho análogo ao de escravo. E a portaria não tem essa possibilidade de revogar o código. Acho que o ministro Ronaldo Nogueira e a presidência da República, até porque o ministro disse o seguinte, que ele assinou a portaria porque foi uma decisão de governo e não dele pessoalmente. Então acho que a Casa Civil, a Secretaria-Geral da Presidência, a Advocacia-Geral da União, daí por diante, assessoraram muito mal o presidente Michel Temer e o próprio ministro do Trabalho. Na Assembleia Legislativa, o assunto também teve repercussão. Realmente foi um equívoco por parte do governo federal, tanto é que é uma manifestação do Supremo Tribunal Federal no sentido de voltar atrás, até porque nós estamos aí a passos que avançam no desenvolvimento do país, isso na parte do agronegócio, como também na parte econômica dos grandes centros urbanos, mas não dá para admitir um desenvolvimento associado a situações aí de antiguidade como essa de trabalho escravo. A legislação avançou a ponto de nós conseguirmos retirar do trabalho escravo milhares de trabalhadores que estavam em condições degradantes, trabalhando muitas vezes sem qualquer compromisso do empregador em relação à legislação trabalhista. E agora, com essa portaria do governo federal, só será considerado trabalho escravo aqueles trabalhadores que tiverem sendo impedidos por seguranças do empregador. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Neste domingo, 5 de novembro, mais de 6 milhões de inscritos devem comparecer para a primeira etapa de provas da edição deste ano do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Neste final de semana acontecem as provas das áreas de Ciências Humanas, Português e Redação. Vale ressaltar que o Enem deste ano já conta com algumas mudanças. Veja na reportagem de Bruna Mastrella. Vitória comemora as alterações anunciadas para a próxima edição do Enem. Vestibulanda de Artes Cênicas, ela conta que achou benéfica a realização das provas aos domingos e a separação das disciplinas por áreas afins de conhecimento. As mudanças do Enem foram benéficas, tanto para os sabatistas, porque os sabatistas faziam as provas no sábado, eles tinham uma grande espera, todo mundo tinha que terminar a prova para fazer, só que agora com a prova sendo no domingo, todo mundo saiu beneficiado. É muito bom também que a prova de humanas seja executada num dia só e a prova de exatas no outro domingo e ciências biológicas. Por quê? Porque o aluno foca só numa matéria, para estudar só para uma matéria durante a semana, né? A gente vai ter uma semana só de aula de humanas e a próxima vai ser só de aula de exatas. Então ficou melhor para organizar o aluno e o aluno tem mais uma semana para ficar mais tranquilo em relação à prova, para relaxar.
A decisão de alterar algumas regras do exame foi tomada após consulta pública realizada no início deste ano com mais de 600 mil participantes. Um dos principais consensos foi a realização das provas em 2 domingos. Antes, as provas eram realizadas em 2 dias consecutivos. A medida beneficia especialmente os adventistas. Em cada dia de avaliação, as disciplinas vão ser agrupadas por áreas de afinidade. O INEP também não vai mais divulgar o resultado do exame por escolas. Além disso, os cadernos de prova já virão com a identificação do candidato, o que pode reduzir fraudes. Para a professora Consuelo, a realização dos exames em semanas diferentes foi o principal acerto, já que provas em dias consecutivos sobrecarregavam os estudantes. O Enem é uma maratona física, né? E esses meninos sofriam terrivelmente com 2 dias de prova, assim, que testava não só o emocional deles, o psicológico, mas também a capacidade física de elaboração de prova. Eu acho interessante essa proposta de dividir essa carga, né? Dando, inclusive, mais tranquilidade para que eles possam executar uma prova com mais consciência, com mais calma, né? E focar um pouco mais nas disciplinas e nos conteúdos e não necessariamente na força física para conseguir executar essa prova e conseguir um bom resultado. Coordenador de escola, Célio faz um balanço sobre as modificações. As mudanças foram todas bem-vindas, no geral foram muito bem aceitas pelos alunos. Algumas que são bem importantes, a mudança para 2 domingos, uma distância de 1 semana do primeiro dia de prova para o segundo dia de prova. Isso é bom para o aluno porque ele pode descansar, ele pode recompor o emocional dele, que afeta muito ele, e dar uma estabilizada para o próximo dia. Então foi muito bom. A segunda mudança que foi benéfica também é que os alunos agora estão fazendo provas de matérias que têm mais afinidade em cada dia. No primeiro dia, nós temos linguagens humanas, que são da mesma área, e redação. No segundo dia, as matérias que exigem mais cálculo, física, química, biologia e matemática. Então, o aluno pode focar mais em determinado, pôr a cabeça dele para funcionar de uma maneira mais singular. É uma prova mais humana, é uma prova que é melhor para o aluno fazer. Tá? E assim, de maneira geral, o Enem é uma boa prova no Brasil. É uma prova igual para o Brasil inteiro, que dá oportunidade para qualquer aluno ingressar em uma faculdade de qualquer estado. Então, a filosofia do Enem é uma boa filosofia. Fazendo o exame pela segunda vez, Gisele também aprova as alterações. Achei que as mudanças foram bastante boas para todos os alunos que estão concorrendo a essa disputa pelo Enem, porque é um prazo a mais para a gente, fica bem dividido a prova também, e também 1 semana a mais de descanso e concentração da prova. Em sessão especial, foi comemorado no plenário da Casa o Dia do Engenheiro Agrônomo, celebrado anualmente a 12 de outubro. A sessão ocorreu por iniciativa do deputado Wagner Siqueira, do PMDB, e entre os agraciados, o deputado Lívio Luciano. 38 profissionais foram homenageados na noite desta terça na Assembleia durante a sessão que comemorou o Dia do Engenheiro Agrônomo. A solenidade reuniu profissionais de diferentes áreas de atuação. A Flávia, por exemplo, seguiu o caminho da pesquisa. Eu sou entomologista, quer dizer, eu trabalho com insetos. E desde o começo que eu entrei na agronomia, eu me interessei muito por insetos, né? Então, já me dirigi desde estudante para essa área. Depois eu trabalhei na Engopa, a empresa de pesquisa aqui de Goiás, que hoje, infelizmente, né, não existe mais. E antes que ela acabasse, eu fiz concurso para a Embrapa. A sessão de homenagens, de autoria do deputado Wagner Siqueira, contou com a presença do deputado Lívio Luciano, que também foi homenageado. Representantes das entidades de classe participaram do evento. É um dos pilares da nossa vocação brasileira e da nossa vocação goiana. E é uma profissão que vem vem necessitando por parte de nós governantes um maior reconhecimento, uma maior valorização. São profissionais ainda que recebem aquém daquilo que merece e daquilo que tem produzido para o nosso Estado. Então, eu acho que a data de hoje ela é super justa, super correta e ela precisa deixar de ser uma homenagem de uma Assembleia para ser uma homenagem de valorização a uma classe que tem sido a sustentação da economia goiana. Bom, como o deputado falou, a valorização profissional que precisa ser feita. Nós no CREA estamos trabalhando para isso e todo mundo se fala no agronegócio
fala em produtor rural, mas para atingir essa produtividade, para que o Brasil conseguisse superar toda essa tecnologia, por trás tem o engenheiro agrônomo. Como o deputado falou aqui, ainda não é valorizado e nós precisamos, agora com a Assembleia, nos ajudando e colocando para a sociedade, mostrando a nossa importância, eu acredito que é um passo a mais para que a sociedade possa reconhecer o nosso verdadeiro valor e principalmente os gestores públicos. As pessoas lembram muito pouco daquele que é o ator principal, que é quem ajuda a produzir isso, desde a pesquisa até na produção, em todas as outras áreas da parte agrícola e agropecuária de uma forma geral. Então nós queremos homenagear esse profissional que é o principal responsável por essa área importante da economia brasileira. A nossa intenção na AEAGRO é fortalecer o engenheiro agrônomo, fortalecer o profissional e colocar ele no devido lugar, mostrar para a sociedade quem que é esse profissional. José de Souza explicou ainda o que faz um fiscal agropecuário e falou aos que, como ele, desejam se tornar engenheiros agrônomos. Nós fiscalizamos todas aquelas pragas de importância econômica, pragas quarentenárias que atacam a produção agrícola. Desde aquelas pragas que muitas vezes elas não têm no estado de Goiás, nós fazemos a prevenção para que ela não venha. E aquelas pragas que estão amplamente disseminadas e que nós cuidamos para que tenha um controle de uma forma mais sustentável possível. Nós temos medidas legislativas que nós fazemos cumprir isso para que a agricultura não seja dizimada pelas pragas. Ao longo dos últimos 84 anos, desde que a profissão foi regulamentada, as mudanças foram acontecendo. E uma delas, a Flávia acompanhou de perto. Hoje, se você pensa em termos de mulher, melhorou bem. Porque na época que eu me formei, há 42 anos atrás, mulher engenheira agrônoma tinha que ser ou professora ou pesquisadora e na época quase não tinha, né? Empresa de pesquisa. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue ligado na nossa programação. TV Assembleia. Informação com credibilidade.